Seguimos com a rubrica A Última Fronteira. Está connosco Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, começamos a viagem com as novas astronómicas. E é rigorosamente novas, mas novas um bocado antigas, como nós já vamos ver. Começo por fazer um convite para quem tem hábitos muito madrugadores ou quem gosta de deitar muito tarde. Quem olhar para nordeste, entre a 1 e as 2 da manhã, encontrará mais perto do horizonte 2 estrelas muito brilhantes, azuis, e a meio caminho dessas 2 estrelas pode ter a certeza que algo de interessantíssimo está a acontecer. E que é aquilo que os astrónomos designam por nova. O termo nova, logo historicamente, tem uma perspectiva muito interessante. Já no ano 134 a.C., Hiparco terá registado nos seus, nas suas compilações, o aparecimento de uma nova estrela. Portanto, algo subitamente terá aumentado de brilho numa determinada zona do céu. E mais tarde, no ano 1054 d.C., os astrólogos chineses e japoneses registaram exatamente a mesma coisa, mas o termo nova apenas apareceu em 1572, quando o astrónomo dinamarquês Tycho Brahe escreveu um livro intitulado precisamente de Nova Stella, a nova estrela, como que registando também nessa altura um aparecimento de uma nova estrela no céu. Curiosamente, nós hoje sabemos, a astronomia moderna diz-nos que aquilo que foi registado por todos estes senhores ao longo da história não terá sido uma nova, mas sim uma supernova, ou seja, a explosão, a parte final da vida de uma estrela de grandes dimensões. Porém, o termo nova ficou para a história. E o que a astronomia nos diz é que aquilo que nós estamos a ver nesta imagem, mais no centro, é uma estrela que está a aumentar de brilho. Ainda não é possível ver isto a olho nu, é preciso telescópios com alguma capacidade para termos acesso a este aumento deste brilho, e isto não tem nada a ver com as supernovas, é uma nova. E o que é uma nova? Bom, as novas estão associadas a sistemas binários de estrela, em que uma das estrelas é uma anã branca, que corresponde à fase final da vida de uma estrela como o nosso Sol. O nosso Sol, daqui a 4 mil milhões de anos, vai se tornar numa anã branca, ou seja, uma estrela que perde toda a sua atmosfera, todas as suas camadas exteriores, e fica resumida a uma estrela muito pequena e extremamente densa. E esta nova, ou melhor, esta anã branca tem à sua volta uma outra estrela mais ou menos saudável. Pode ser uma supergigante, pode ser outra estrela qualquer, uma estrela como o Sol, mas enfim, terá sempre à sua volta uma outra estrela. Então, e o que é uma nova? Então, a nossa anã branca, devido também à sua força gravitacional, à medida que vai captando um bocado da atmosfera da sua estrela que orbita, à medida que vai sugando o gás dessa estrela, que será sobretudo hidrogênio, à medida que esse hidrogênio chega à superfície da nossa anã branca, eis como que esta anã branca adquire uma nova vida. E então, esse toque do hidrogênio, essa chegada do hidrogênio à superfície da anã branca, faz uma espécie de uma ignição. Imagina o que é, de um momento para o outro, nós temos cerca de 1 milhão de bombas atómicas a explodirem à superfície de uma estrela. Algo como entre 50 mil a 100 mil sóis que, de repente, começam a brilhar. E esse é um fenómeno que os astrónomos conhecem muito bem, esta nova vida, digamos assim, de estrelas de anãs brancas. E trouxe essa história também por uma curiosidade. Esta descoberta foi feita por 2 astrónomos amadores japoneses. E ao contrário do que acontece em muitas outras profissões, os amadores são extremamente preciosos na astronomia profissional. Os astrónomos profissionais dedicam-se sobretudo a zonas específicas do céu, a temas específicos da astronomia e, portanto, deixam muito do romantismo que é olhar o céu com telescópios mais modestos, ou olhar o céu por mero prazer, aos astrónomos amadores. E os astrónomos amadores são responsáveis pelas descobertas de inúmeros cometas, inúmeros asteroides, inúmeros fenómenos precisamente deste tipo. Estes astrónomos japoneses é a terceira nova que descobrem num curto espaço de tempo, num espaço de um mês. E, portanto, esta relação entre astrónomos amadores e profissionais é extremamente bem-vinda e produtiva na área da astronomia. O que fizeram estes astrónomos japoneses foi dar a indicação que algo estava a acontecer naquela zona do céu, transmitiram imediatamente essa informação aos astrónomos profissionais, que depois, então, conseguiram identificar este local do céu, que nós vemos aqui nesta imagem, aquela possível nova entre estrelas brilhantes, entre a Deneb e Altair. Portanto, é uma notícia não só nova e interessante, mas também que une bem os mundos da astronomia profissional com a astronomia amadora. E agora vamos perceber o que é que o vai-vem espacial tem a ver com a energia solar.
tudo, ou pelo menos quase tudo, ou esperemos que muita coisa. É uma daquelas notícias que mostra bem o poder da astronomia, da exploração espacial no nosso cotidiano. O programa dos vai-vem espaciais acabou, 8 de julho de 2011, com o lançamento do vai-vem Atlantis, mas curiosamente nós hoje podemos sentir de uma maneira até muito progressiva para a humanidade os efeitos da investigação feita nos vai-vens espaciais. Ora, os vai-vens espaciais têm aquilo que nós chamamos o motor principal, que é aquele enorme motor que nós vemos, precisamente este que nós estamos a ver, nós vemos o lançamento dos vai-vens e, curiosamente, a empresa que construiu e que aperfeiçoou estes motores, a PRW, desde a década de 70, que decidiu que talvez fosse interessante aplicar este tipo de tecnologia e investigação que fizeram nos motores principais dos vai-vens a algo aparentemente diferente, que é o caso da energia solar. E então o que é que eles fizeram? Bom, basicamente eles olharam para o motor e acharam que aquilo poderia ser uma maneira extraordinária para captar energia solar. E então, desde a década de 80, ou melhor, nas décadas de 80 e 90, esta empresa norte-americana montou uma espécie de grandes fábricas que recolhem luz solar, através da colocação de vários painéis, de vários espelhos, que nós vamos ver nas imagens a seguir, os espelhos chamados heliostatos, que basicamente captam a energia solar, como se fosse um girassol, roda para captar o máximo de energia solar, e depois, ao contrário dos métodos convencionais que nós conhecemos hoje em dia, estes espelhos dirigem a radiação solar para o cimo de uma torre. Uma torre que tem aproximadamente 165 metros de altura. E o que é mais notável é que no topo desta torre está uma espécie de um motor de um vai-vem espacial, mas ao contrário. Enquanto no vai-vem espacial, que está habituado a lidar com temperaturas extremamente elevadas e com uma grande disparidade de temperaturas, acontece exatamente o mesmo com este dispositivo coletor de radiação que está lá no cimo e que é um motor principal às avessas, porque o motor do vai-vem está repleto de circuitos e de fios que tentam arrefecer o próprio motor e que depois sofre um grande aquecimento quando parte o vai-vem. Este é às avessas, porque ele recebe a parte térmica quente de fora. E, portanto, eles inverteram, digamos assim, o processo do vai-vem espacial. Isto é uma nova forma de termos energia solar e energia para abastecer as nossas casas. Deixa-me dizer-te que já em 1999 uma destas fábricas de energia solar abasteceu cerca de 10 mil residências e que em 2009 eles tentarão chegar a mais de 100 mil residências. Isto tem uma outra coisa. Estamos a ver precisamente estas imagens desta torre. Esta tecnologia tem outra grande vantagem. É 100% renovável e não emite poluição e consegue conservar de uma maneira extremamente eficaz a energia que recebe do Sol. Miguel, depois vamos conhecer a Assassina Galáctica, mas termina aqui esta rubrica. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Até ao próximo fim de semana.